Paulo Bento estreou-se no Brasileirão 2016 e em casa, no Mineirão, empatou 2-2 com o Figueirense. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos uma análise ao Cruzeiro do Paulo Bento neste Brasileirão 2016. Eu ontem à noite tive a assistir ao jogo em direto na Sport TV. O jogo começou à 1 da manhã e terminou por volta das 3 e ainda estive a ver a conferência de imprensa de alguns jogadores. Estive a analisar o processo Paulo Bento durante uma semana com 5 treinos só. Não era neste jogo que eu iria ver as grandes mudanças de Paulo Bento, mas deu para perceber que já existe um pequeno cunho pessoal, não só nos primeiros 30 minutos, aí deu para reparar muito bem, é onde a mente do jogador coletivamente e individualmente ainda está fresca, ou seja, conseguem ter os comportamentos que treinam durante a semana. Mas antes disso, eu gostava de colocar aqui alguns parênteses e falar um pouco sobre a realidade de um país como o Brasil e de um país como Portugal e as diferenças que existem do futebol europeu para o futebol brasileiro. Eu vi a coletiva, e eles chamam coletiva, nós chamamos conferência de imprensa, antes do jogo, e os jornalistas realmente ficaram muito surpreendidos sobre os métodos de trabalho de Paulo Bento e os seus comportamentos. Aqui na Europa é normal, por exemplo, se há um jogo à noite, é normal que haja um treino de manhã. E esse treino de manhã não só serve para reativar o processo físico dos jogadores, como também poderá haver algum trabalho no que diz respeito às bolas paradas. Eu acho que Paulo Bento não teve tempo, porque nunca tem tempo numa semana, e aproveitou o treino de sábado de manhã para realmente aprimorar alguns aspectos nas bolas paradas. O facto é que durante o jogo, uma das falhas do Cruzeiro foi realmente nas bolas paradas, que eu vou já falar mais à frente. Depois, os jornalistas não acham normal que os treinos sejam à porta fechada. Paulo Bento foi para o Brasil com uma ideia portuguesa. Eu acho que ele tem que se adaptar também um pouco à cultura deles, ou seja, à cultura do futebol brasileiro. Ele tem que impor as suas ideias, tem que ter alguma cautela naquilo que faz, na minha opinião, porque temos também que nos adaptar à cultura e temos que nos adaptar também ao modo de viver do povo brasileiro. Não se calhar aos métodos do treino, porque isso um treinador de futebol tem que ser digno daquilo que faz e tem que acreditar muito naquilo que faz. E realmente Paulo Bento dá permissão aos jornalistas, eu vou-vos dar um exemplo de 15 minutos iniciais do treino, mas depois não dá o acesso. Pelos vistos, no Brasil eles estavam habituados a ter as portas abertas durante os treinos todos e Paulo Bento faz, e muito bem. Porquê? Porque ele pode ter um modelo de jogo, mas pode ter uma estratégia diferente para cada jogo. Isso vai na cabeça do Paulo Bento e acho que ele faz muito bem. Portanto, reparei que houve uma surpresa também para os jornalistas brasileiros que estavam presentes na coletiva. Depois de destacar uma nota que eu não gostei nada, o intervalo de um jogo é feito para reflexão, é feito para descanso, é feito para correções por parte do treinador. Não gostei nada de ver um jogador do Cruzeiro a dar uma entrevista ao intervalo de um jogo. Eu não sei se isso é obrigatório ou se é uma opção. Se fosse uma opção, um jogador meu nunca daria uma entrevista ao intervalo de um jogo, porque esse período é um período muito importante para as equipas se estabilizarem e também não gostei muito desse aspecto. Este meu vídeo eu trago aqui algumas anotações, porque é impossível estar a falar para uma câmara em que tenha tudo na minha cabeça, e eu fui apontando aqui algumas coisas e queria entrar nestes pormenores que vocês ou os brasileiros não estão muito habituados. Outra característica é que Paulo Bento nunca revela na conferência de imprensa o 11 que irá jogar. E então também causou alguma confusão na cabeça dos jornalistas. Não se preocupem, porque os jogadores sabem quem vai jogar e quem não vai jogar.
e então isso é um assunto interno, é um assunto que não tem que ser divulgado para a conferência de imprensa, no meu entender, porque lá está, eu sou europeu, sou português, a nossa escola de treinadores de futebol funciona muito à base, não é do secretismo, é à base de uma estratégia em que nós treinadores assumimos perante o adversário. Ao fazer a escalação do 11 numa coletiva antes do jogo, dá a entender que ao treinador do adversário consiga perspectivar que tipo de jogador vai jogar em campo e, dependendo das características desse jogador, eles podem ter uma ideia. É lógico que se os treinos também fossem todos abertos, aí a estratégia saía furada, ou seja, o treinador da equipa adversária iria perceber toda a dinâmica da nossa equipa. Pronto, estes pormenores à parte, eu vou avançar para o jogo. Foi um jogo em que fiquei também desagradado com o pouco público que se deparou nas bancadas. O jogo foi às 9 da noite, 1 da manhã em Portugal, 9 da noite no Brasil, e realmente uma bancada despida, e não achei bom ver num campo de futebol. Em Portugal acontece também várias situações deste género, mas no Brasil, com uma massa populacional muito grande, enorme, ver uma bancada despida fez com que o espetáculo parece que se torne menos explosivo, e nessa parte eu propriamente não gostei, principalmente na estreia do técnico português. Depois, antes de entrar no jogo, só para finalizar o que se passa à volta do retângulo de jogo. O Elber deu uma entrevista no final do jogo, uma entrevista em que a jornalista lhe perguntava: Elber, você teve um jogo desgastante e amanhã de manhã vão ter treino. E o Elber colocou aquele sorrisinho, um bocado de sarcasmo, a dizer: pois, porque não é normal, eu tive jogo, então eu queria ir para casa descansar, e Paulo Bento dá um treino no dia a seguir de manhã. A linguagem gestual e a expressão facial é muito importante, o treinador gosta de ler isso. Não gostei desse sarcasmo do Elber. Vai ser muito difícil o Paulo Bento moldar a cabeça dos jogadores de futebol no país como o Brasil, que estão habituados a raízes já muito bem fincadas, em que qualquer comportamento externo que venha alterar um pouco o sistema, eu acho que eles não vão estar muito receptivos. Cabe a Paulo Bento mudar essa mentalidade, não vai ser fácil. E esse sorrisinho do Elber, para mim, diz muita coisa. Porque eu agora joguei e eu queria ir para casa descansar. Eles são profissionais. Se o treinador quer que eles façam um treino de manhã, eles vão ver que o treino de manhã vai ser um treino de recuperação ativa. Ou seja, isso da recuperação passiva já não existe. É uma recuperação ativa com bola. Porquê? Porque o Cruzeiro na quarta-feira tem já outro jogo. Não faz sentido dar uma folga para depois fazer só 2 treinos. Dava a folga no domingo e treinava segunda e terça. Não, muito bem o Paulo Bento, mas é preciso ter cuidado, porque a mentalidade do jogador brasileiro não é fácil. Eu não estou a chamar a atenção que o jogador brasileiro é malandro, o jogador brasileiro não presta, não é nada disso. Eu acho é que, ao mudar as mentalidades, Paulo Bento vai ter alguma dificuldade, mas acredito que consiga levar o barco a seu bom porto. Sobre a equipa começou na baliza com o Fábio, depois no lateral direito Gino, o dupla de centrais, defesas centrais, com o Bruno Rodrigo e o Bruno Viana. Na esquerda, o lateral Sanchez Minho, depois 2 volantes, ou seja, 2 médios centros, médios defensivos, são os 2 jogadores que jogam à frente da defesa, com o Bruno Edgar e o Henrique. No lado esquerdo, Elber. No lado direito, Pisano, um canhoto com uma técnica individual muito acima da média. À frente dos 2 volantes, o número 10, a antiga, o Arrascaeta. E na frente o Willian. É um 11 que eu a maior parte dos jogadores não conhecia. Individualmente não gostei dos jogadores. Muito na parte defensiva, acho que a linha defensiva de Paulo Bento não vai cumprir a tarefa. Não vai conseguir dar consistência à equipa durante uma temporada. Os 2 volantes, tanto o Bruno Edgar como o Henrique, posicionalmente cumpriram aquilo que eu acho que Paulo Bento pediu. Defensivamente, na transição defensiva tem algumas dificuldades, principalmente de fazer as coberturas quando os laterais estão subidos. Isso é um erro que Paulo Bento assume, na minha opinião, e é somente a minha opinião.
A equipa de Paulo Bento, quando tem bola, os dois laterais estão completamente projetados, dando largura máxima ao sistema da linha defensiva, ficando só com os dois centrais, com o Bruno Rodrigues e com o Bruno Viana, mas falta-lhe ali um terceiro homem para fazer o equilíbrio. Normalmente, quando as estruturas pegam nos seus laterais e dão profundidade, dão largura, normalmente fica sempre um terceiro homem para fazer a linha de 3 numa primeira fase, isto se o adversário pressionar alto, mas isso não aconteceu. E tanto não aconteceu que o Figueirense, em puro contra-ataque, nas transições ofensivas, imprimindo muita velocidade, e em contra-ataque conseguiu fazer o primeiro golo, muito por causa do adiantamento do Sánchez Minho, que na recuperação é um jogador fraco, e ele sobe muito bem no terreno, mas depois quando toca a defender é muito lento, cria um grande espaço, um buraco entre o central do lado do Sánchez Minho e a própria linha lateral. Há um buraco onde depois o Figueirense aproveitou muito bem numa transição, em puro contra-ataque, fazendo o cruzamento para o golo do ponta-lança do Figueirense. Acho eu que é Rafael Moura, não tenho certeza, mas acho que sim. Isto com o cruzamento ainda vai falhar o Bruno Rodrigo. Uma grande falha individual, o ponta-lança aparece na frente fazendo um golo a peixinho, como se costuma dizer. E então aí houve já uma grande falha a nível defensivo. É uma equipa que joga à zona, é uma equipa que não tem pressão identificada. Eu não consegui perceber onde é que eles colocavam um engodo ao adversário para depois pressionar numa zona identificada. Não tenho. Acho que o Cruzeiro baixa um pouco as linhas até à linha do meio campo, um pouco mais à frente, e faz a basculação, e depois o homem mais perto do portador da bola, aí sim vai fazendo uma pressão. Defensivamente, lá está, os grandes erros de projetar os laterais faz com que o adversário explore num contra-ataque esses espaços, mas depois uma dupla de centrais que, para além de lenta, são lentos a nível posicional, precisam de ser ensinados. Os comportamentos têm que ser coletivos e não individuais. Na segunda parte, o ponta-lança do Figueirense, eu não sei a que minuto foi, o ponta-lança do Figueirense tem lá uma jogada em que ele passa na frente do Bruno Rodrigo, e o Bruno Rodrigo é o último homem defensivo. O Bruno Rodrigo, nesse lance, tem que dar 2 passos à frente e faz o fora de jogo, colocando o ponta-lança em fora de jogo. Não. Ou a linha defensiva parou e ele tentou recuar e colocou o ponta-lança em jogo. Ou seja, são pormenores que têm que ser trabalhados por Paulo Bento. O segundo golo do Figueirense, defensivamente, eles formam um L, se vocês repararem, há um L dentro da área com 3 jogadores na frente e depois formam um cordão, acho que são de 4, 5 jogadores. O golo do Figueirense é em bola parada num canto. Eu acho que o jogador brasileiro não está, ou as equipas brasileiras não estão muito identificadas com a marcação à zona. Não estão habituadas. É uma marcação, na minha ótica, muito mais fácil. Porquê? Porque se eu jogar em marcação individual, basta o meu adversário ser 1 segundo mais rápido que o meu defesa e pode criar o desequilíbrio. Defendendo a zona, onde a bola cair, o jogador mais próximo tem que atacar a bola. Não consigo perceber como é que no meio do Bruno Rodrigo e do Bruno Viana, os dois centrais que estavam no cordão da linha defensiva no canto, o pontapé de canto é escanteio. Não consigo perceber como é que o ponta-lança, acho que é o centroavante, consegue aparecer no meio dos centrais fazendo o golo. É inadmissível. Acho que Paulo Bento vai ter muito mais trabalho nas bolas paradas se quiser defender a zona, vai ter muito trabalho na coordenação da sua linha defensiva e vai ter muito trabalho nas coberturas dos dois volantes, porque se os laterais estão completamente projetados, se não há um terceiro homem no meio para que os dois centrais façam as coberturas, tem que ser obrigatoriamente os volantes que vão fazer a cobertura do lateral projetado. A minha ideia é que, quando a bola está no lado esquerdo, por exemplo, o lateral contrário à bola, do outro lado, tem que fechar no meio. Para quê? Para criar o equilíbrio num possível contra-ataque do adversário. E aí, se Paulo Bento quer jogar com os dois laterais bem projetados, neste caso o Gino e o Sánchez Minho, ele tem obrigatoriamente que os dois volantes, os dois médios centros, estarem colocados posicionalmente na perfeição para depois fazer a cobertura. Este sim é o jogo sem bola, o jogo defensivo de Paulo Bento. Já com bola, os primeiros 30 minutos foi um futebol que eu gostei muito. Não vi o Paulo Bento num pontapé de baliza ou num tiro de meta, acho que é tiro de meta. Nunca vi o guarda-redes a bater muito bem. Os centrais abrem para receber a bola, com critério, um jogo apoiado, o passe curto, jogadores com alguma técnica individual, tirando a linha defensiva, em que Sánchez Minho e Gino
são um autêntico desastre. Eu não gostei dos laterais, erram muitos passes, dão profundidade ofensiva, esquecem-se de defender, posicionalmente andam por caminhos que não devem andar. Vi muitas vezes Sanchez Minho no corredor central, não vi nenhum jogador a fazer depois a posição do Sanchez Minho. Normalmente há uma troca para uma compensação. Os dois laterais do Cruzeiro, o Sanchez Minho e o Gino, são muito fracos. Paulo Bento vai ter que resolver esse problema. Não dão consistência, defensivamente são fracos. Ofensivamente podem dar alguma coisa que Paulo Bento poderá querer sobre eles. Por exemplo, o cruzamento para o golo do 14, do número 14, que é o Coutinho, o cruzamento foi através do Sanchez Minho, mas no geral a consistência dos dois laterais não vão conseguir dar muito mais ao Cruzeiro. Com bola, uma organização ofensiva com ataque posicional, ou seja, sempre no toque curto, sempre na variação do trio do meio campo, onde muitas vezes o Henrique subia, o número 8 subia, e o Arrascaeta fazia a posição dele, ou seja, é um trio do meio campo com muita rotatividade, com passe curto, muita exploração dos corredores laterais. A bola chegava muito facilmente ao Elber e ao Pisano, em que muitas das vezes eles com bola fletiam muitas das vezes para dentro, para dar profundidade aos seus laterais. Um jogo de toque muito curto e, como eu já vos referi, com um ataque posicional. De realçar que o número 9, que é o Willian, bom jogador, com bons movimentos, é um jogador que sai muito da linha defensiva para vir buscar jogo, onde o número 10, o Arrascaeta, depois entra no espaço do número 9, do Willian. O Willian é um jogador que nota-se claramente que tem ali qualquer coisa, muito bom tecnicamente, segura bem a bola, os apoios sempre corretos, não vi a parte da finalização, não teve grandes oportunidades de golo, e era isso o ponto-chave que eu gostava de ver em Willian, porque sempre me transmitiram que ele era um finalizador, mas ele apenas tem 3 golos, e os 3 golos foi no estadual. Ao segundo jogo do Brasileirão, o Willian não tem qualquer golo. Gostei da troca posicional do Willian com o Arrascaeta, que era o número 10 que iria ocupar a posição do Willian quando ele saía para vir buscar jogo. Os extremos, o Pisano, tecnicamente muito bom, de resistência-força, fraquinho, notou-se na segunda parte, havia já um desgaste físico muito grande, mas enquanto ele esteve em campo, tentou rematar fora da área, criando algum perigo, muito bom tecnicamente. O Elber é um jogador explosivo, é um jogador muito rápido, consegue ter um bom controle de bola, defensivamente não é bom jogador, não fecha o espaço, e aí Paulo Bento poderá ter mais um problema em que os seus extremos no processo defensivo têm que ajudar mais os seus laterais. Neste jogo não vi isso, vi mais o contrário, ou seja, muita profundidade e também muitas diagonais para dentro para os laterais subirem. Mas tanto o Gino, eu acho que Gino, para vos ser sincero, o Gino não jogava em Portugal numa equipa de Primeira Liga. Eu estou-vos a ser muito sinceros, o Gino era jogador de uma segunda liga ou de um CNS em Portugal. Não vi realmente nada nesse jogador, mas espero bem que Paulo Bento, acho que o mercado está aberto, Paulo Bento pode ir ao mercado ainda reforçar o seu plantel. Eu não sei como é que está o Cruzeiro financeiramente, mas acho que aí, nesses aspectos Paulo Bento pode fazer uma melhor e uma boa gestão. De resto, e no lance propriamente da timeline dos golos, acho que o primeiro golo aos 41 minutos, acho que a equipa do Cruzeiro foi um bocado abaixo. Estar em casa, na estreia do seu técnico, sofrer um golo aos 41 minutos, senti que a equipa foi um bocado abaixo. Eu acho que foi muito injusto o Cruzeiro chegar ao intervalo a perder por 1-0, por tudo aquilo que ele fez dentro de campo. Depois na segunda parte, através de uma bola parada, o Figueirense faz o segundo golo. Aí pressenti que a equipa do Cruzeiro ia ter grandes dificuldades, muitas dificuldades para dar a volta ao marcador, mas rapidamente o Figueirense marca aos 55 minutos e aos 56 o Elber, numa jogada individual, consegue reduzir, dando algum oxigênio à equipa do Cruzeiro. Paulo Bento, logo aos 62 minutos, tira o Pisano, que era um extremo, e coloca Coutinho. Claramente Paulo Bento mudou de um 4-3-3 para um 4-4-2. Coutinho foi-se colar ao William na frente, jogando com 2 pontas de lança, e colocou o Arrascaeta na direita, ficando com Arrascaeta na direita, o Elber na esquerda, os 2 volantes posicionais, o Bruno Edgar e o Henrique, e na frente claramente Coutinho e o William. E foi a partir de Coutinho, o jogador que entrou, ou seja, Paulo Bento acerta também na mousse, muda a estrutura, coloca Coutinho, e num cruzamento de Sanchez Minho, Coutinho com um golpe de cabeça um pouco
com uma sorte à mistura, consegue fazer o 2-2, mas a segunda parte já foi muito jogado com o coração e não com a cabeça. Os comportamentos e princípios do modelo de jogo de Paulo Bento começaram-se a deturpar. Acho que a individualidade começou a surgir mais ao de cima do que coletivamente, mas no cômputo geral acho que o Cruzeiro, na minha opinião, só fazendo uma avaliação de um jogo, o Cruzeiro não fica nos 5 primeiros lugares do Brasileirão. Com muita pena minha, Paulo Bento ou reforça de imediato o seu plantel. Não sei se há jogadores que estão de fora por castigo ou por lesão que sejam mais valias para entrar neste 11. Individualmente não gostei dos jogadores, uma linha defensiva muito fraquinha, 2 volantes um pouco lentos, mas bons de bola, tecnicamente individual apurados, no passe longo e no passe curto. Depois os extremos, muita velocidade mais do Elber, mas o Pisano bom tecnicamente, mas pouco intenso, ou seja, acho que ali ao Pisano falta-lhe mais a caixa do que propriamente as pernas, e ele chegou na segunda parte completamente já fatigado. William é bom jogador, Coutinho numa estrutura do 4-4-2, não sei até que ponto o Cruzeiro tirava partido, porque Coutinho é um jogador que desgasta muito a defesa, é um jogador possante, mas tecnicamente muito fraco. Nas recepções a bola batia-lhe na canela e avançava, nunca conseguia ficar com a bola colada ao pé. Depois, no cômputo geral, o Cruzeiro não fica nos primeiros 5 com esta equipa. Paulo Bento vai ter um trabalho muito grande. Os adeptos, a torcida do Cruzeiro é uma torcida exigente. Lembro que o Cruzeiro foi campeão em 2013, 2014, não foi há muito tempo, portanto os torcedores ainda estão com grande expectativa que Paulo Bento faça um bom trabalho, mas sinceramente com estes jogadores vai ser muito difícil. Não há nenhum treinador do mundo que consiga pegar numa equipa mediana e consiga fazer dela uma coisa espetacular, uma coisa que irá marcar a torcida do Cruzeiro, porque o Brasileirão é muito longo, são muitos jogos, há muito desgaste, há viagens longuíssimas, há recuperação, jogo, recuperação, jogos à quarta, jogos ao domingo, ao sábado, e realmente Paulo Bento vai ter um trabalho muito difícil. Aquilo que eu vi nos comportamentos do jogo é a imagem de Paulo Bento, agora resta saber o futuro. Não gostei do empate a 2-2, estou a torcer pelo Cruzeiro, como vocês podem imaginar, sendo português, e espero já quarta-feira que Paulo Bento consiga, não vai ter muito tempo, mas pelo menos que a sorte, que também faz parte do jogo, esteja com Paulo Bento, e desejo ao Paulo Bento, ao Cruzeiro, aos torcedores do Cruzeiro, a todo o staff, à diretoria, desejo-lhes muita sorte e que o Cruzeiro faça um bom trabalho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Força Cruzeiro, subscrevam o canal, que é muito importante. Estou a ter uma grande adesão aqui no canal Joga Simples, vocês estão a gostar daquilo que estão a ver, portanto um likezinho no vídeo, que isso é muito importante. Subscrevam o canal, partilhem este vídeo sobre a minha análise ao primeiro jogo que eu vi do Cruzeiro. Partilhem também pelos vossos amigos brasileiros, para vocês perceberem um pouco como é que nós portugueses pensamos. E pronto, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade, malta. Hein? Um grande abraço.